Olá, programadores, tudo bem? Na aula passada a gente começou a desenvolver alguns programas, né? Então a gente já sabe fazer uma interação entre o computador e o nosso usuário. Um dos últimos programas que a gente viu na aula foi esse programa aqui. Lembram que a gente pedia duas notas, nota 1 e nota 2, né? Pedia para o usuário informar, calculava a média dessas duas notas, exibia essa média e fazia uma verificação que uma variável lógica receberia o retorno de média maior ou igual a 7 e imprimiria se o nosso aluno foi aprovado ou não. Executando esse programa, então, né, nota 7, nota 8, média 7,5, aprovado igual a verdadeiro, tá? Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho mais a fundo esse comando aqui, tá? Esse comando é uma operação relacional, tá? Porque eu estou fazendo uma validação de uma relação entre a média e uma condição maior ou igual a 7, tá? Eu tenho algumas condições que eu posso estar usando. A gente vindo aqui na ajuda do Portugal, a gente pode ver quais são as operações relacionais possíveis, tá? Então, basicamente, são as operações que a matemática nos permite usar. Maior, então, representada pelo símbolo de maior, menor pelo símbolo de menor, maior igual e menor igual. Na época da nossa escola básica, a gente representava com o sinal de maior ou de menor e um risquinho embaixo, né? Na programação a gente não tem como fazer esse risco, então representa pelo próprio sinal de maior, seguido do sinal de igual, ou o sinal de menor, seguido do sinal de igual também, tá? Igual, reparem que quando eu vou verificar se uma condição é igual a alguma coisa, eu tenho que representar com dois sinais de igual, tá? Depende da linguagem, o Portugal é dois sinais, o C é dois sinais, o Java vai usar dois sinais. Então, dependendo da linguagem, vocês colocam dois sinais. Depende da sintaxe da linguagem, vai ser um só. E tem linguagem que até usam três sinais, tá? De igual para representar uma igualdade. Então, é para eu testar uma condição de igualdade. A diferente é pelo sinal de exclamação igual. Então, tem linguagem que vocês vão ver que o diferente é representado pelo sinal de menor maior, tá? No Portugal e em algumas outras linguagens, a gente representa pelo sinal de exclamação igual, tá? E aqui, se eu for verificar, aqui são alguns exemplos de condição. Então, 3 maior que 4, falso. 7 diferente de 7, vai me retornar falso. 9 é igual a 10 menos 1, verdadeiro. 33 é menor ou igual a 100, verdade também, verdadeiro também. 6 é maior ou igual que 5 mais 1, é verdadeiro, porque 5 mais 1 é 6, então 6 é igual a 6. Então é maior ou igual a 6, retorna verdadeiro. 5 mais 4 é menor ou igual a 11 menos 2? 5 mais 4 é 9, 11 menos 2, 9. Então é igual. Então 9 é menor ou igual que ele mesmo. Menor ou igual que 9, então retorna verdadeiro também, tá? Essas são as operações relacionais que a gente possui. Voltando no nosso código aqui, eu poderia criar uma outra variável lógica aqui, na tampa, por exemplo, e testar aqui o quê? Depois que o usuário foi aprovado, eu posso testar na tampa. Igual. Média igual a 7. E aqui eu vou colocar uma outra condição, escreva. Passou na tampa e a variável na tampa. Executando esse cara aqui, eu vou informar duas notas que vão fazer a média ficar igual a 7, não 6 e 8. Vai responder o quê? Aprovado, porque a média foi 7. Então, média maior ou igual a 7 retornou verdadeiro. E a média é igual a 7, então, verdade, né? A média deu 7. Passou na tampa, verdadeira. Tá? Desculpa, esqueci de aumentar a fonte ali antes. Então, na tampa, média igual a 7. Eu posso fazer uma outra condição aqui. CDF. CDF vai receber o quê?
média igual a 10. E aqui agora eu vou colocar uma condição CDF. Opa, CDF. Vou fazer um teste aqui, então com a nota 9 e 8. Média foi 8,5, aprovado 8,5 é maior ou igual a 7, então aprovado verdadeiro. Na tampa, se ele tivesse média 7, a média foi 8,5, então na tampa deu falso. E CDF se ele tivesse a nota 10, então também foi falso, porque a média dele foi 8,5. Menos mal, vou criar uma variável chamada menos mal. Vou testar ela com a seguinte condição: menos mal igual média diferente de 0. Então, assim, menos mal e a variável menos mal. O que vai acontecer? Se a minha média for 0, a variável menos mal vai ser falsa, certo? Então, tirou 2 zeros. Menos mal, falso. Então, porque a média não foi diferente de 0, retornou falso aqui. Se eu rodar de volta, tirou 1 e tirou 0. Menos mal, igual a verdadeira, porque minha média foi 0,5. Então, pelo menos não foi 0, né? Então, menos mal que não foi 0. Beleza? Então, essas são algumas operações relacionais que a gente pode tá fazendo. Certo? Essa é a primeira parte que a gente vai estar vendo agora. A segunda parte a gente vai ver junto com a terceira, tá? Então, os desvios condicionais. O que são desvios condicionais? Eu vou abrir um novo programa aqui. Existem situações que a gente quer que uma determinada lógica, uma determinada parte do nosso programa só seja executada se uma condição for verdadeira ou for falsa, certo? Por exemplo, eu posso querer que... Pensando num estoque de empresa. Então, eu vou ter lá o quê? Vou ter uma variável real chamada saldo, certo? E uma variável real chamada estoque mínimo. Beleza? O que é isso? Eu quero que quando o saldo de um determinado item atingir o estoque mínimo que eu vou determinar, seja exibida para o meu usuário uma mensagem que ele precisa comprar mais peças daquele item. Então, vamos começar a montar nosso programa e ficar mais claro. Digite o saldo do item. Vou pedir para o usuário digitar o saldo. Vou ler o saldo que ele digitou. Digite qual é o estoque mínimo. Por exemplo, se ficar menor que 3 peças, 4 peças, eu quero que exiba a mensagem que ele precisa comprar mais itens. Estoque mínimo. Deixa eu só corrigir aqui que eu digitei invertido. E agora, eu vou ter mais uma variável aqui que vai ser a baixa, que é o quanto eu quero retirar do estoque. Então, vou ter mais uma variável aqui, escreva quanto deseja retirar do estoque. E vou guardar esse valor na variável baixa. Então, agora eu já tenho o meu estoque, já sei qual que é o mínimo de estoque que eu quero ter, e já tenho uma variável de baixa. Eu quero agora que, se o meu estoque ficar menor que meu estoque mínimo, meu saldo ficar menor que o estoque mínimo, exiba uma mensagem para o usuário que ele precisa comprar mais desse item, tá? Então, eu só quero que essa mensagem seja exibida se o meu saldo for menor que o estoque mínimo. Então, é isso que eu vou dizer para o meu programa. Se o saldo... Aí já entra o operador de menor, que a gente viu ali, né, na operação relacional. Menor que o estoque mínimo. Então, escreva para o usuário, né? Você precisa comprar mais deste item. Em que condição que ele vai entrar aqui? Apenas se o meu saldo for menor que o estoque mínimo. Antes disso, eu tenho que fazer uma outra coisinha aqui. O saldo vai receber o saldo menos a baixa, que é o quanto eu estou baixando no meu saldo. Então, meu saldo inicial pode ser 10 peças, meu estoque mínimo ser 7, e eu vou determinar uma baixa. Então, vou executar esse programa, vamos ver se ele vai rodar certinho, se a sintaxe ficou certa.
Então aqui, ó. Deixa eu deixar um tamanho bom, um pouquinho menor. Aí. Digita o saldo do item. Eu tenho 10 em estoque. Qual que é o estoque mínimo que eu quero manter? 5. Então, quando esse item chegar em 5 peças, eu quero que o usuário seja avisado que ele precisa comprar mais itens. Vou fazer uma baixa do meu estoque de 7 peças desse item. Então, o que aconteceu aqui? Você precisa comprar mais deste item. O meu saldo era 10. O meu estoque mínimo era 5. A minha baixa era 7. Então, aqui o que eu fiz? O próprio saldo recebe quem? Recebe o que ele tem do saldo, que é 10, menos a baixa que eu fiz, que é 3. Que é 7, perdão. O resultado, então, o novo saldo vai ser 3 peças. 3 é menor que o estoque mínimo? 3 é menor que 7? É. Então, vai dizer que precisa comprar mais desse item. Vou só complementar aqui para ficar mais claro. Seu saldo atual é de... saldo. E seu... Deixa eu dar um espaço aqui. Estoque mínimo precisa ser de estoque mínimo. Vamos ver se ele vai rodar assim. Opa, estoque mínimo. Então, ó, ele alerta pra gente quando a gente tem erro de sintaxe, então é tranquilo. Eu costumo dizer que erro de sintaxe é mais fácil a gente enxergar do que erro de lógica. O que é um erro de lógica? É uma coisa que a gente programa errado, programa de uma forma errada, mas o compilador não tem nenhuma palavra escrita errada, a gente errou na lógica. Então esse é um errinho um pouquinho mais chato de pegar, que às vezes a gente não pega nos testes. Então, de novo, 10 peças, agora eu quero 6 de estoque mínimo e vou pedir 9 peças. O que aconteceu aqui? Você precisa comprar mais esse item. Seu saldo atual é de uma peça. Então eu tinha 10, tirei 9, ficou uma. E seu estoque mínimo precisa ser de 6, que é o que eu tinha pedido. Aqui deixa eu colocar um barra N para dar um espacinho. Tá? Aqui nessa condição, eu posso fazer reduzir um pouquinho ela, colocando assim, ó. Saldo recebe menos igual baixa. É a mesma coisa que eu dizer que o saldo recebe saldo menos baixa. Vamos fazer um teste, vamos ver se vai funcionar certinho. 10, 4 de estoque mínimo, vou baixar 8 peças. Então, você precisa comprar mais esse item. Seu saldo atual é de 2 peças. Então, aqui, ó, saldo era de 10, recebeu ele mesmo, então 10 menos a baixa. Então, 10 menos 8, ficou 2 itens de saldo. Então, minha condição aqui está funcionando legal, tá? Só que pode ter uma outra situação ainda. Pode ter uma situação que, se a condição aqui não for verdadeira, eu não quero que ele faça isso aqui. Mas pode ser que eu quero que ele faça uma outra coisa. Eu posso complementar esse comando, essa condicional, com um senão. Quem conhece Excel, Google Sheets ou trabalhou já com planilha eletrônica, é mais ou menos a mesma estrutura do comando if, do comando C que a gente tem na planilha eletrônica, né? Primeiro eu coloco a condição, ponto e vírgula, o que vai acontecer se a condição for verdade, ponto e vírgula, o que vai acontecer se a condição não foi verdade. Então é mais ou menos isso aqui. Se a condição aqui foi verdade, eu quero que aconteça isso aqui. Se não, eu quero que aconteça alguma outra coisa aqui. Então eu vou querer que aconteça a seguinte informação. O saldo remanescente do item é de saldo. Você ainda está acima do estoque mínimo. Então, os caras que exibam para ele quando sobrou de saldo e fica um alerta para ele ficar tranquilo que o estoque dele ainda está acima do estoque mínimo. Executando novamente, vamos ver se tem algum erro de sintaxe. Não temos. 10 peças, o estoque mínimo de 4 peças e eu vou querer só 5 dessa vez. O que aconteceu aqui? Eu tinha um saldo de 10, pedi 5. Fiquei com 5 em estoque. E meu estoque mínimo é 4. Meu saldo, que é 5, é menor que o estoque mínimo? Não. É
maior. Então, é 5 peças, tá? Então, o saldo remanescente é de 5 peças, você ainda está acima do estoque mínimo. Então, entrou na condição se não. Beleza? Então, já consigo fazer agora uma estrutura condicional no nosso programa. Se uma condição é atendida, faz uma coisa. Se ela não é atendida, faz outra. Eu posso ainda fazer dentro dessas condições, fazer mais condições. Então, eu posso fazer mais uma condição aqui, ó. Se o saldo for igual ao meu estoque mínimo. Eu quero que ele faça uma determinada coisa. Se não, eu quero que ele continue exibindo essa mensagem aqui. Aqui começa a ficar legal a importância da indentação que a gente comentou desde o começo, né? Porque ó, aqui ficou claro que se entrar nessa condição aqui, vai executar isso aqui. Se não, vai executar o que tiver aqui embaixo. E o que está aqui embaixo é mais uma condicional. Se é igual ao estoque mínimo, eu quero que escreva se o saldo é igual ao estoque mínimo, que é de... E tanto faz, concorda comigo que tanto faz se eu imprimo o estoque mínimo ou o saldo, né? Os dois estão iguais. Então, eu vou imprimir o estoque mínimo. Vou fazer um teste aqui. Saldo do item, 10 peças. Estoque mínimo, 5. Quero sacar 5 do estoque. Seu saldo é igual ao estoque mínimo, que é de 5 peças. Então, o que aconteceu aqui? Meu saldo, que era 10, virou 5 peças. 5 é menor que 5, que é o meu estoque mínimo, ou não? Então, ele vem para o senão. 5 é igual a 5? É. Então, ele vem para essa mensagem aqui. Vai exibir para o usuário que os dois são iguais. Se não fosse, ele viria para essa mensagem aqui. Percebam que se eu não tivesse feito indentação, como é que ia ficar meu código? Ia ficar todo assim. Dificulta bastante para a gente enxergar o que é de quem aqui. Ah, esse C é de quem? Esse C não é de quem? Esse C faz conjunto com esse C não aqui, ou esse C aqui faz conjunto com esse C não aqui? Então, cuidem muito com a indentação. Ela é muito importante para ficar mais simples da gente entender nosso código. Assim, ó, ficou mais claro. Eu sei que esse C é desse C não aqui, e esse C não aqui é desse C aqui, tá? Então, isso aqui é uma estrutura condicional. Eu posso começar a direcionar onde que eu quero que o meu programa passe, beleza? Até aí tudo certo? Então, eu tenho mais uma coisinha para a gente ver nessa aula aí. Vamos dar uma acelerada no conteúdo aí. Então, eu já sei testar o C não, C não. Aqui eu poderia continuar fazendo quantos C não eu achar que são necessários, tá? Um C, aqui um C não. E assim eu posso ir eternamente. Vou fazendo minha cadeia de C e C não, tá? Tem uma outra situação que eu posso querer atender no meu programa, que é duas condições ao mesmo tempo, tá? Então, eu uso alguns outros comandos aqui. Vamos pegar eles aqui, que são operações lógicas. São esses carinhas em vermelho aqui, ó. Ou é, ou não, ou. A gente vai usar bastante ou e e. Ou não a gente usa, mas com uma frequência um pouquinho menor, que é para negar uma condição, tá? Então, aqui, o e serve para quê? Quando eu colocar um e no meu if aqui, no meu C... Eu falo if porque nas linguagens de programação geralmente é if else, tá? No meu C, quando eu colocar duas condições e elas forem separadas por um e, aquela condição para ser executada, o que tiver aqui dentro desse comando aqui, para ser executado, ele tem que atender as duas condições. Então, aqui no nosso exemplo, 5 é maior que 3, é verdadeiro. Só que 2 não é menor que 1. Então, é verdadeiro e falso, me retorna falso, tá? O não é para negar a condição. 8 é menor que 4? Não, 8 não é menor que 4. Mas com esse não aqui, não com não, vira verdade, vira verdadeiro. 1 é maior que 3? Não, 1 não é maior que 3. 1 é menor ou igual a 1? É. Aqui é falso, certo? E aqui é verdadeiro.
falso ou verdadeiro, retorna verdadeiro. Sempre acaba retornando no ou, se uma das duas condições é atendida, uma das duas, das três, das quatro é atendida, é verdadeiro. No e, se alguma das condições não é atendida, é falso, tá? E o não, ele inverte o resultado da condição, tá? Então vamos fazer um testezinho aqui. Deixa eu pegar esse mesmo código aqui e a gente vai testar a seguinte condição. Se o saldo é menor que o estoque mínimo e saldo maior que zero, entra nessa parte aqui. Por quê? Pode ser que meu saldo ficou negativo, tá? Então eu quero que ele faça alguma outra coisa. Ele ficou abaixo do estoque mínimo e ainda ficou negativo, então não quero que ele exiba aqui. Aqui ele só vai entrar se meu saldo for positivo. Vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos fazer um teste. Então 10, 5 de estoque mínimo, vou tentar baixar 12 peças. Eu tenho 10 em estoque, vou tentar baixar 12, meu saldo vai ficar negativo. Reparem que o que aconteceu aqui, ó, o saldo remanescente do item é de menos 2 peças. Você ainda está acima do estoque mínimo. Isso aqui não é uma verdade, né? Mas por que isso aconteceu? Essa condição aqui é verdadeira, certo? O saldo ficou menor que o estoque mínimo. Só que ele não é maior que zero. Então, verdade, verdadeiro e falso, falso. Vai cair no senão. E aqui no senão agora ele veio em outras duas condições, né? Se o saldo é igual ao estoque mínimo, vai nessa mensagem. Mas o estoque mínimo é 5 e o saldo é menos 2. Então, não cai aqui. Aí ele vem para minha última condição, que é o senão, que é a mensagem que ele exibiu. O saldo remanescente do item é de saldo menos 2, né? Você ainda está acima do estoque mínimo. Então aqui agora, como eu estou validando, eu vou ter que fazer mais uma condiçãozinha, né? If saldo maior que zero, aqui eu posso colocar o saldo maior ou igual a zero, né? Se ele for zero, eu posso exibir essa mensagem aqui sem problema nenhum. Agora aqui, se meu saldo for menor que zero, eu quero que ele faça... Opa! Reparem que eu coloquei o if aqui, né? O if vai ser para frente, vocês vão brincar. E aqui eu fecho o senão. Aqui agora eu quero que ele exiba a seguinte mensagem. Escreva: você não pode retirar mais peças do que possui de saldo. Vou executar. Saldo do item 10, 5 de estoque, mínimo 12 eu quero retirar. Você não pode retirar mais peças do que possui de saldo. Então aqui agora eu já tenho uma condição com um e aqui fazendo a validação. Beleza, pessoal? Nesse vídeo é isso, tá? Vocês vão fazer algumas atividades, algumas tarefas testando, usando esses caras. Nessa mesma aula a gente vai ter mais um vídeo de um outro operador condicional, de um outro desvio condicional que a gente usa, tá? Mas eu vou fazer um novo vídeo para ele não ficar tão longo. Beleza? Bons estudos para vocês todos aí e vamos conversando.